O maior youtuber do mundo, bilionário, conhecido por doar milhões e ajudar pessoas ao redor do planeta. Mas e se por trás dessa imagem perfeita existir um lado que quase ninguém vê? O nome de Jimmy Donaldson voltou ao centro de uma polêmica pesada e dessa vez envolvendo uma brasileira que trabalhou dentro da empresa dele. E as acusações são sérias: assédio, ambiente tóxico, pressão extrema e até relato de trabalho no meio do parto. Só que, como sempre, a história não é tão simples assim. De um lado, denúncias gravíssimas que expõem um possível bastidor completamente diferente do que a gente imagina. Do outro, a empresa negando tudo, dizendo que é invenção, afirmando ter provas para se defender. Então fica a pergunta, o que realmente acontece por trás das câmeras do império de MrBeast. Nesse vídeo você vai entender todos os detalhes dessa história, ouvir os relatos, ver a resposta da empresa e acompanhar tudo que já veio à tona até o momento. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Jimmy Donaldson, o famoso MrBeast, acho que ele dispensa apresentações, né? O cara simplesmente é o maior youtuber do mundo, com mais de 470 milhões de inscritos na plataforma. É muita coisa, cara. Ele acumulou tanta grana que passou a investir milhões de dólares nas próprias gravações, criando desafios que envolvem quantias absurdas de dinheiro, e isso só fez ele ficar ainda mais famoso. Ele também acabou ficando muito conhecido pelo seu lado filantrópico, doando milhões para pessoas que precisam e em várias ocasiões bancando projetos inteiros do próprio bolso. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando ele decidiu construir cerca de 100 poços de água lá na África. Já foi, mas ainda estão faltando 99 poços. Vocês vão amar esse vídeo. Juntos, esses 100 poços vão trazer água potável para mais de 500 mil de pessoas. Dito isso, o senhor Fera, ele também já se envolveu em diversas polêmicas, como por exemplo quando ex-participantes do reality Beast Games entraram com processos contra ele e a sua produtora, alegando assédio sexual, condições de trabalho precárias, privação de sono e até falta de alimentação adequada. É mole? Bom, também teve acusações de manipulação e fraude em alguns de seus vídeos virais, entre outras histórias. E agora surge uma nova denúncia contra o youtuber, e dessa vez aí uma brasileira tá no meio, que trabalhou aí na empresa dele, resolveu fazer então, esses exposeds bem pesados. O que rolou foi o seguinte: a brasileira Lorraine Mavromatis, ela que já mora nos Estados Unidos há algum tempo, afirmou nas redes sociais nessa última quarta-feira que sofreu assédio sexual e moral durante os anos em que ela trabalhou na empresa do MrBeast, a MrBeast Industries. A Lorraine, ela começou o relato se apresentando, se explicando como que foi que ela entrou aí para a empresa do Jimmy. I was born and raised in Brazil. For the last 10 years of my life, I dedicated it to studying and analyzing the social media space from the inside out. And I just completely fell in love with the content creation process. And that passion eventually led me to wanting to work with brands and work on their social media strategies. And that's what eventually led me to MrBeast. Ela contou que chegou a fazer entrevista com o próprio MrBeast e quando entrou na empresa já num cargo alto, se sentiu realizada, como se estivesse conquistando algo enorme. E de fato, ela estava, Só que não demorou muito para ela perceber que por dentro a realidade era bem diferente da imagem que passava ali para quem olhava de fora. A brasileira relata que era uma das poucas mulheres no alto escalão aí executivo e muitas vezes a única mulher na sala, o que fazia com que fosse desrespeitada em diversas situações. Segundo ela, quando dava alguma ideia, em certas ocasiões era chamada até de burra, além de mandarem ela calar a boca na frente de toda a equipe. I was interviewed by the CEO and Jimmy Donaldson, MrBeast himself. I was hired on the spot. I led teams. I oversaw creative and operations across multiple platforms. But most importantly, I saw how things worked from the inside. Unfortunately, it didn't really take me too long to realize that things were not how they looked like on the outside. From the very beginning, I was yelled at, cursed at,
I was even called dumb in front of my entire team after giving a business idea, only to have a man give the exact same idea a minute later and get praised. A brasileira ainda relata que foi obrigada a comparecer sozinha em reuniões privadas na casa do CEO da empresa, num ambiente iluminado apenas por um abajur lateral, e que nessas ocasiões ele ficava dando em cima dela, comentando o quanto ela era atraente, bonita. Além disso, segundo ela, esse mesmo CEO chegou a fazer uma insinuação um pouco estranha envolvendo o próprio Beast. Vale a pena aí prestar atenção para entender o que ela quis dizer, é bizarro. I was obligated to attend one-on-one meetings at the CEO's house by myself in an upstairs room only lit by a side lamp and have him hear how attractive and beautiful I was. The CEO also told me that Jimmy, Mr. Beast, gets really awkward around attractive women, and I quote, "Lorraine, let's say that when you're around and he needs to go to the restroom, he's not really using the restroom." I started changing completely how I dress to go to work. I started only wearing baseball caps, extremely baggy clothes. I basically just tried to do everything to disappear. Ela também menciona comportamentos bem juvenis, para dizer o mínimo, que rolavam dentro do ambiente de trabalho. But the thing is that when you're working in a male-dominated field, especially one that's being run by boys, where they preach that if talent wants to draw a dick on the wall, let them. It doesn't matter how smart you are, it doesn't matter how hard you work. Giving your best will never be enough. No vídeo, a Lorraine ela não cita diretamente o nome do CEO que teria cometido esse assédio, mas segundo o G1, o processo menciona o ex-CEO da empresa James Warren. Depois de 3 anos trabalhando nas empresas do Jimmy e passando por tudo isso, inclusive tendo que mudar até a forma de se vestir, a Lorraine ela contou que engravidou, só que segundo ela, o que deveria ser um momento mágico e feliz foi imediatamente substituído por medo, já que o combinado com o RH não foi cumprido e ela chegou a trabalhar até durante o trabalho de parto. Não para por aí, tá? Logo após o nascimento do filho, a brasileira já precisou voltar ao trabalho, ainda lidando com a depressão pós-parto, abrindo mão daqueles primeiros momentos que são tão importantes entre mãe e filho. Things got worse when I became pregnant. I had approved maternity leave signed off by HR, and I had agreed that I would work up until my last day of pregnancy. I said, while I'm in labor on my way to the hospital, I will call you, and that's when I want my maternity leave to start. On paper, it sounded beautiful, but in reality, it meant nothing. I was at the hospital in labor, in a team meeting, 1 week postpartum, still healing, sleep deprived, emotionally and physically exhausted. I was already back to work. Less than a month postpartum, going through postpartum depression, and I had to hop on a plane, fly out of the country to work on a main channel shoot, and leave my newborn baby behind. When I think about those first 2 months, and all the time that was taken away from me from bonding with my baby, a time that was supposed to be protected, those moments were all taken away from me. Para fechar, a Lorraine conta que apenas 2 semanas depois de voltar da licença maternidade, que já tinha sido curtíssima, ela acabou sendo demitida. E o motivo, segundo ela, foi que teria um calibre muito alto para a posição e que a empresa precisava de alguém com um calibre menor. Não faz muito sentido, né? Como você demitir alguém porque essa pessoa é muito competente para o cargo. And after everything that I went through, 2 weeks after coming back from what was supposed to be a maternity leave, my maternity leave, I was let go. And the reason was, and I quote, "You are too high of a caliber for this position. We need someone of a lower caliber." Now have that make sense and let that sink in a little bit. So today, I'm taking legal action, not just for what happened at the end, but for everything that happened along the way, and for the toxic culture that made it all possible. They tried to silence me enough, but enough is enough. And I'll let the legal process speak for itself now. Thank you. Bom, por conta de tudo isso, a brasileira decidiu entrar com um processo contra a empresa num tribunal lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Entre os principais pontos da ação está, então, a suposta violação da Lei de Licença Familiar e Médica, que garante o afastamento temporário do trabalho em situações como o nascimento de filhos. Segundo a denúncia, a empresa teria deixado de orientar formalmente a funcionária sobre seus direitos ao solicitar a licença maternidade e, mais do que isso, teria exigido que ela continuasse trabalhando durante esse período.
Isso incluiria participação em chamadas de trabalho ainda na sala de parto, gestão de lançamentos de produtos e até atuação em projetos que envolveram viagem internacional ao Brasil poucas semanas após o nascimento do filho. Além disso, ela afirma que foi demitida menos de 3 semanas após retornar integralmente ao trabalho, o que na visão dela configuraria a retaliação. A ação também aponta que Lorraine foi substituída por um homem. O processo descreve o ambiente como um verdadeiro clube do bolinha, com um tratamento desigual entre homens e mulheres. Segundo o relato, ela teria sido excluída de reuniões só com homens e passado por situações consideradas humilhantes. Uma delas teria sido quando precisou buscar uma cerveja para o MrBeast antes de uma gravação, algo que, segundo a denúncia, teria um caráter degradante, ainda mais por ter acontecido na frente da equipe toda. Bom, isso me lembrou até agora a Juliana, reclamando de levar cerveja lá para os convidados do The Noite. Bom, o fato é que o caso já tomou uma proporção enorme, tanto que até o SBT chegou a fazer uma matéria sobre o assunto. Marina, porque ela diz que ela foi assediada não só moralmente, mas também sexualmente. Ela passou por todo aquele problema que as mulheres que são assediadas no trabalho passam. No vídeo dela, ela narra que ela tentou se esconder, tentou se apagar, começou a usar roupas que ela considerada feia, começou a usar bonés. Bom, apesar do youtuber ainda não ter feito um pronunciamento pessoal, nem em vídeo, nem nas redes sociais, a empresa dele, a Beast Industries, já se pronunciou, posicionou oficialmente, negando todas as acusações feitas por Lorraine. De acordo com porta-voz em declarações a veículos como a BBC, Newsbeat e a People, a defesa do criador afirma que as acusações são categoricamente falsas e que tudo isso não passaria de uma tentativa de ganhar mídia. A Beast Industries também diz que possui evidências, incluindo mensagens no Slack, não conheço, deve ser talvez algum aplicativo de conversa, e no WhatsApp, além de documentos internos e testemunhos que, segundo eles, refutam inequivocadamente os relatos da brasileira. Ainda segundo os representantes, a demissão de Lorraine não teria qualquer relação com a gravidez ou desempenho dela, mas sim com uma reestruturação interna liderada ali por um novo gestor, que acabou eliminando cargos de vários funcionários, tanto homens quanto mulheres. Enfim, no final das contas, vira aquela clássica situação que a gente conhece muito bem, a palavra de um contra a palavra de outro. Agora é esperar para ver o que mais vai pesar aí no tribunal, quem vai sair, talvez, vencedor dessa história. E você, o que você acha? Você acredita nas declarações da brasileira? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E se você estava sabendo desse exposed que o MrBeast, ou melhor, a empresa do MrBeast acabou sofrendo. Até o próximo vídeo. Tchau.